lá na semana passada pelo próprio presidente Lula, em entrevista aqui ao jornalista Reinaldo Azevedo, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele que falou que nesta segunda-feira se reuniria com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que está sendo acusado de um monte de coisa, né? E o Márcio Rocha está acompanhando tudo isso lá no Palácio do Planalto, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está esperando a reunião, né, as informações oficiais que devem ser divulgadas assim que essa reunião se encerrar aqui no Palácio do Planalto, né? Mas só para deixar claro, a gente apurou aqui nos bastidores que a tendência é que o ministro fique no governo. Quem falou sobre isso também, né? Quem ajudou nessa apuração foi o nosso colega Túlio Amâncio, aqui da TV Band. E aí a expectativa é que daqui a pouco a gente tenha essa confirmação de forma mais oficial. Mas o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também usou a internet para se pronunciar sobre esse assunto. Ele negou que tenha usado dinheiro público para participar de compromissos pessoais e chamou a situação de ataques distorcidos. Ele colocou um vídeo, né, na internet falando sobre isso e também afirmou o seguinte, que sempre as viagens que são questionadas nesse ponto, né, são viagens que ele disse que fez a trabalho e que a questão das diárias aconteceu o seguinte, que o sistema que determina como é cobrada, né, como é feita a cobrança, a emissão dessas diárias, gerou um pagamento automático para todo o período de trabalho. Isso aí incluiu também o final de semana, mas que assim que ele percebeu o erro, devolveu o dinheiro, isso tudo no dia 19 de janeiro, antes mesmo que toda essa história viesse à tona. Também afirmou o seguinte, que estava numa agenda ministerial quando ele usou um avião da FAB para ir aí para São Paulo e que exatamente por estar como na condição de ministro que ele usou essa aeronave. E que na volta para Brasília, a volta para Brasília também foi feita com um avião da FAB justamente porque era um voo que era compartilhado com outro ministério. Então que por isso não teve nenhum problema, não teve nenhuma irregularidade na questão dos voos. E para a gente finalizar aqui sobre essa questão, né, a defesa de Juscelino Filho, ele negou que tenha destinado emendas parlamentares para beneficiar a região da própria Fazenda e que isso também está sendo discutido agora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa reunião começou há cerca de 20 minutos, estava marcada para começar por volta das 4 horas da tarde, mas o ministro demorou para chegar, o presidente Lula também estava em outras agendas, enfim, a reunião demorou um pouquinho e ainda está acontecendo. Mas também serviu para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmasse que vai adotar um procedimento sempre que aparecer essas questões envolvendo os ministros de Estado, né? E o que acontece, segundo o presidente Lula? Vai aparecer uma irregularidade, né, envolvendo algum ministro. Ele vai chamar o ministro, vai pedir que o ministro se explique no primeiro momento, vai ouvir os argumentos de defesa que o ministro tem nessas situações, mas que se ele não conseguir comprovar a inocência, o ministro fica fora do governo. Inclusive, foi o que ele falou para o Reinaldo Azevedo nessa entrevista exclusiva que ele deu para o Grupo Bandeirantes. Mas a ideia do governo é justamente que não tenha nenhuma mudança, pelo menos até completar os 100 dias de mandato. O governo quer que está num momento tranquilo, né, não tem muita confusão envolvendo o governo federal neste momento, então a expectativa é que até os 100 primeiros dias de mandato não tenha nenhuma mudança ministerial. Mas entre os membros do governo, essa demissão, principalmente de Juscelino Filho, não está assim 100% descartada. Por enquanto a gente apurou que a tendência é que ele fique, mas essa demissão ainda não está 100% descartada, vai depender do desenrolar dessa história. Muito bom. Márcio, a reunião tá rolando, né? Então qualquer novidade, volta aqui, chama a gente que a gente coloca no ar a notícia quentinha aí direto de Brasília. Bom trabalho por aí, Márcio. Pode deixar. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Márcio Rocha conosco direto de Brasília. Nessa segunda-feira agitada na capital federal, o presidente Lula colocando em prática o que ele falou na entrevista na semana passada, que é o Grupo Bandeirantes. Vai agir com cautela, vai dar o direito à presunção de inocência a todos que eventualmente forem citados, forem colocados ali com algum tipo de suspeição para que se justifiquem, mas que se não consigam comprovar a inocência, serão retirados do governo. Mas ele vai dar um primeiro momento ali de espaço para que esse colaborador se justifique e apresente os respectivos argumentos em relação à denúncia que ele é alvo. Nesses últimos dias, o Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações, ele está sendo
metralhado e alvo de fogo amigo de tudo quanto é lado no Congresso Nacional, a partir do Congresso Nacional, né, nos bastidores políticos de Brasília. Ele é alvo de acusações e esse tipo de denúncias e suspeitas levantadas por integrantes dos partidos do Centrão ali, né, que compõem uma boa parte do Congresso Nacional atualmente. É alvo de fogo do próprio Partido dos Trabalhadores, que exige, que defende que ele seja afastado do cargo. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, veio a público nos últimos dias defender o afastamento, o pedido de afastamento do Juscelino Filho para, segundo ela, evitar constrangimentos. E a Gleisi Hoffmann acabou sendo alvo ontem de uma nota do União Brasil, que falou, opa, peraí, quando é alguém próximo da Gleisi Hoffmann, ela pede que seja dado tempo para que a pessoa se defenda, mas quando é do outro lado, a pessoa já é pré-julgada, já é colocada como culpada de algum tipo de suspeita que é levantado contra essa pessoa. Enfim, tá um clima quente nos bastidores de Brasília em relação à posição atual do ministro das Comunicações. Como o Márcio citou, é alvo de suspeitas ali de uso indevido de diárias de viagens, já no cargo de ministro das Comunicações, ter usado um jato da FAB para vir a São Paulo e participar de leilão de cavalo. O Juscelino Filho, justamente nesse vídeo citado pelo Márcio, se justificou, disse que nesse dia que ele veio a São Paulo, não era esse o alvo da visita dele aqui à capital paulista, ele tinha outras reuniões com empresas, empresários aqui na capital paulista, e numa extensão da agenda ele participou desse evento. Juscelino Filho que é alvo de denúncias de omissão de bens. E neste vídeo que ele publicou na internet, ele também justificou esta parte, dizendo que ele declara tudo para a Receita Federal, sempre teve as contas aprovadas pela Receita Federal, inclusive os cavalos que ele mantém. Ele é criador de cavalo. Vamos ouvir aqui a fala do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro, a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sob minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo. E é importante deixar isso bem claro. Tá, então a fala do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que um pouco antes dessa reunião que ele entrou, está neste momento tendo com o Lula no Palácio do Planalto, ele publicou esse vídeo na internet, esclarecendo ponto a ponto todas as acusações que caíram sobre ele ao longo das últimas semanas, dando os argumentos para ele, colocando ali, publicando alguns recibos de já ressarcimento dos cofres públicos por eventual alguma coisa que tenha ficado em aberto. Ele mesmo reconhece que recebeu por diárias que não eram devidas por causa de um erro no sistema. Enfim, a gente vai acompanhar o que vai sair politicamente, né, agora desta reunião entre o Juscelino Filho e o chefe, o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, mas Márcio Rocha já adiantou pra gente. A tendência é que o Juscelino Filho continue no cargo de ministro das Comunicações no governo federal e ganhe um tempo, né? Ganhe um tempo para se justificar né, provar a inocência e tocar firme o trabalho dele na pasta, se tudo estiver bem esclarecido e a inocência dele comprovada nesses casos.